Se Deus falasse conosco, Deus se comunicasse com o ser humano na sua própria língua e grandeza, seria como a gente tentar colocar o oceano dentro deste copo. Daria certo? Tentar colocar o oceano dentro desse copo é impossível. Deus falar conosco usando sua própria linguagem, considerando a sua grandeza, Ele falar com a gente não vai entender nada. Não dá. É impossível. Então o que Deus ele faz? Ele usa figuras de linguagens, Ele usa exemplos nossos, do que a gente conhece, símbolos que a gente conhece, para comunicar, muitas das vezes, a sua vontade, as suas verdades. João Calvino, certa vez, disse que Deus fala conosco através das Escrituras como uma babá fala ao bebê. Você já deve ter presenciado como é uma babá ou uma mamãe falando com o seu bebê. Ela não fala na sua própria linguagem, na sua própria, ela não usa palavras comuns a um diálogo com um adulto. Ela vai descer ao nível do bebê para tentar ali um diálogo compreensível. É mais ou menos isso, né? Deus desce ao nosso nível para falar conosco. Por isso que Ele usa figuras de linguagens. E o exemplo claro é essa série de 7 mensagens que a gente vai começar hoje. Deus, através de Cristo, Ele fala: eu sou o pão da vida. É óbvio que Ele não é um pão, Jesus não é um pão, como a gente vai estudar aqui, mas é uma metáfora, uma figura de linguagem para possibilitar a nossa compreensão do que Ele quer dizer. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então Ele usa para descer ao nosso nível e a gente poder compreender aquilo que Ele quer comunicar a cada um de nós, como uma babá falando ao bebê. Dito isso, irmãos, eu quero realizar uma oração e já ir direto ao assunto da nossa mensagem de hoje. Vamos falar com Deus neste momento? Senhor, o Senhor nos revelou a Tua palavra através das Escrituras. E pedimos ao Senhor neste momento que traga iluminação ao nosso entendimento, para que a gente consiga ler e compreender essa primeira mensagem dessa série de 7 mensagens. Oramos, Pai, conduza-nos com a Tua graça e misericórdia. Amém e amém. Irmãos, eu quero começar essa mensagem lendo 2 versículos apenas com você. E depois a gente vai ler outros, tudo em João 6, tá bom? Vamos ler primeiro o verso 35. João 6,35, começando por este, que é o primeiro eu sou dessa série de mensagens. João 6, verso 35. E Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Vamos lá no verso 48 agora, que ele repete o que ele disse no início do 35. Verso 48. Eu sou o pão da vida. Ainda, irmãos, veja o 51, um pouquinho mais para frente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Até aí, já ficou claro qual eu sou, nós vamos estudar nessa noite. O pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Irmãos, para que a gente consiga
compreender com clareza o que isso significa, o que Deus quer comunicar a nós através dessa palavra, para a gente entender assim, a gente teria que ler o capítulo 6 total, completo. Mas o capítulo 6 tem 71 versículos. E nós não temos tempo neste culto de ensino para ler e fazer a exposição de todo o capítulo. Seria o ideal. E eu, inclusive, até pensei hoje à tarde de cancelar essa série de mensagens, porque eu acredito que eu precisaria de pelo menos uns 50 minutos para conseguir ler, até mais, para a gente conseguir entender. Mas eu não cancelei. Eu orei muito e pedi a Deus que me ajudasse a, no pouco tempo que eu tenho, junto com os irmãos, buscar o entendimento do que Jesus está dizendo. O capítulo 6, irmãos, vou trazer aqui um resumo para vocês, já que a gente não pode ler tudo. Ele começa com um milagre que está registrado nos 4 evangelhos: a multiplicação dos pães e dos peixes. Em seguida, o capítulo 6 nos mostra Jesus andando sobre as águas, entrando no barco e junto com os discípulos, chegando a outra cidade. Quando ele chega, ele se depara com uma cena muito interessante. Aquela multidão que havia se alimentado na multiplicação dos pães e dos peixes estava atrás dele, até porque fome é algo que a gente tem, a gente come e aí daqui a pouco a gente tem de novo. Já tinha se passado um dia, então eles queriam mais comida. E aí Jesus entra num diálogo com essa multidão. Daqui a pouco o Senhor Jesus começa a fazer algumas declarações como essas que a gente viu: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Isso gera um impacto muito grande, uma confusão na mente de muitas pessoas que disseram assim: este homem está maluco, ele está falando que tem que comer a carne dele, beber o sangue dele. Aos ouvidos daqueles que não estavam compreendendo a palavra, Jesus estava falando de canibalismo, de algo do tipo. E aí o pessoal ficou meio revoltado com Jesus, tal. Muita gente que estava seguindo Jesus deixou de seguir. Discípulos deixaram de seguir. E os apóstolos falaram para Jesus: olha, Senhor, essa palavra é meio pesada. Essa palavra é muito dura. Olha o tanto de gente que está abandonando o Senhor depois desse discurso. Isso já chegando no finalzinho do capítulo. Aí Jesus vai olhar para os apóstolos e vai falar assim: vocês querem ir também? Pode ir, a porta está aberta. Vão? Vocês vão me deixar? Pode ir. Não estou obrigando ninguém a ficar comigo. Aí Pedro responde de uma forma muito espiritual e bela: para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras da vida. E aí eles permaneceram com Jesus. Então o capítulo 6 se inicia com uma multidão atrás de Jesus e se encerra com apenas 12 homens junto com Jesus, porque o discurso foi muito, muito profundo e com certeza impactou ali muitas pessoas. Então, de forma resumida, esse é o capítulo 6. Irmãos, o que eu quero destacar aqui, antes da gente estudar os versículos que a gente leu, primeiro é que a palavra pão aparece 23 vezes no capítulo 6. 23 vezes. E pão está relacionado à fome. Não há como negar. Pão e fome estão relacionados. E fome está relacionado à necessidade. Acompanhe o raciocínio que vai ficar tudo muito claro no final. Então a gente vê durante o capítulo 6 todo essa relação de pão e fome. De pão e fome. De pão e fome. As pessoas, a multidão, os discípulos e todos, entendendo a fome e o pão físico, e Jesus
usando isso como uma lição de que o homem tem, primeiro, uma fome espiritual, e Jesus é o único que pode saciar essa fome espiritual. Então, o resumo do capítulo 6 é esse. A lição, o que está por detrás de tudo que Jesus quer nos ensinar, é que o homem tem uma necessidade espiritual, uma fome espiritual, e Jesus é o único que pode suprir essa necessidade espiritual e saciar essa fome espiritual. De forma resumida, é isso. E o Senhor Jesus, ele vai deixar claro que o homem tem basicamente duas necessidades espirituais. E ele é o único que pode suprir essas duas necessidades espirituais. Todos nós temos, todo homem tem. A primeira necessidade, que a gente vai ver agora, é a necessidade de viver contente. O homem deseja, o homem tem fome, o homem precisa, repita comigo, viver contente. Todo homem deseja viver contente, todo homem deseja viver feliz. O que torna um homem feliz é objeto de estudo de várias ciências. A medicina, a biologia, a psicologia, a filosofia, então, nem se fala, vive questionando o que é a felicidade, o que faz o homem feliz. Que de fato o ser humano tem a necessidade e o desejo de viver contente, viver feliz. E o Senhor Jesus vai mostrar aqui, com essa afirmação, eu sou o pão da vida, que Ele é o único capaz de suprir essa necessidade e fazer com que o homem viva contente. E eu quero ler com você alguns versículos que vai nos mostrar um pouco mais do que nós estamos falando aqui. Eu quero ler, irmãos, a partir do verso 30 até o verso 35. O verso 30. Disseram-lhe, portanto, que sinal mostras, então, para que vejamos e creamos em ti? Que obra realizas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes pão do céu para comerem. Então Jesus lhe disse, na verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu aquele pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e concede vida ao mundo. Então disseram-lhe, Senhor, dai-nos para sempre este pão. Para aí um pouquinho, irmãos, que a gente vai entrar no 35 já. Como eu disse, Jesus multiplicou os pães e os peixes. No outro dia, a multidão já estava ao redor dele. E Jesus fala, vocês estão atrás de mim porque vocês comeram pão. Em outras palavras, vocês estão com fome e vocês querem mais pão. E aí Jesus fala, vocês têm que trabalhar não por essa comida, não, é pela comida que dura para toda a eternidade. Aí eles perguntaram ao Senhor, mas como é que eu trabalho por essa comida? Como que eu faço essa obra? Aí Jesus fala, a obra de Deus é que você crê em mim, vocês creiam em mim. Aí a pergunta que a gente leu aqui, eles perguntaram para Jesus, mas que sinal o Senhor vai dar para a gente crer em ti? Os nossos pais comeram do maná lá no deserto. Aí eles usam o episódio lá do maná. Isso aqui é importante, irmãos. Porque o que aconteceu lá no deserto? O povo teve fome, lembra da necessidade? E Deus enviou pão. Fome e pão. Deus supriu a necessidade. O que tinha acontecido agora há pouco na multiplicação dos pães e peixes? A multidão teve fome e Jesus providenciou pão, que supriu a necessidade daqueles homens.
Só que Jesus, conforme a gente leu, ele vai mostrar que aquele pão que o povo de Israel comeu no deserto, e aquele pão que ele multiplicou ainda há pouco, resolveu um problema físico, atendeu uma necessidade física, somente uma necessidade física. E agora, conforme a gente disse, ele vai revelar a necessidade espiritual. Veja o verso 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Irmãos, eu pergunto a vocês, esta fome e esta sede que Jesus está falando, é física ou espiritual? Com certeza é espiritual. O que Jesus está dizendo é, o pão que eu multipliquei ainda há pouco, matou a fome física. O maná que o Pai enviou lá no deserto para vocês, matou a fome física. Mas a fome espiritual ainda existe dentro de vocês. Aí Jesus se coloca como a solução para isso. Eu sou o pão da vida. Eu sou o único que pode suprir a sua fome espiritual, a sua sede espiritual. Somente eu posso fazer isso. Só eu posso suprir essa sua necessidade espiritual. Irmãos, a gente tem que assumir que o homem é um poço de insatisfação. O homem, por natureza, ele é um ser insatisfeito. E nada o satisfaz. Enquanto o homem não é salvo por Cristo, enquanto o homem não crê em Cristo, enquanto o homem não experimenta do pão da vida, ele sempre vai estar com fome, ele sempre vai estar com sede. Não há nada que o satisfaça. Pode satisfazer as questões físicas, mas sempre estará faltando algo. Sempre. E aí o que as pessoas fazem, geralmente? Elas tentam matar esta fome, saciar esta sede, ou como é popularmente dito, preencher este vazio. Como que elas tentam preencher este vazio, matar essa fome, saciar essa sede? Em busca dos pães que tem aí fora. Por que o viciado ele se entrega ali ao vício? Por exemplo, seja o vício que for. Porque ele tem uma sede, ele tem uma fome, ele tem um vazio. E ele se alimenta daquele pão, que por sinal é um pão imundo, achando que aquilo vai matar a fome e saciar a sede. Outros buscam nos jogos, nas apostas, outros buscam no sexo, na pornografia, na prostituição, outros buscam nas compras. A pessoa, porque se sente bem comprando, então, os ricos que tem muito isso, né, que tem mais dinheiro para gastar, vai para o shopping e sai de lá com várias sacolas. Tudo isso, irmãos, é uma busca desesperada por um pão que vai matar a sua fome espiritual. Só que não consegue. Por quê? Porque só Jesus, ele pode matar a sua fome espiritual. Só Jesus Cristo pode suprir essa sua necessidade de viver contente, de viver feliz, de viver satisfeito. É o que ele acabou de dizer aqui. Quem crê em mim, nunca mais vai ter fome. Quem crê em mim, nunca mais vai ter sede. Ele disse algo parecido à mulher samaritana, 2 capítulos antes. O diálogo sobre a água, aqui fala muito do pão, lá fala muito da água. E Jesus deixou claro, essa água aí que você vai beber, ela vai matar a sua sede por um momento, mas daqui a pouco você vai ter sede de novo. Agora a água que eu tenho para dar para você, essa daí nunca mais você vai ter sede. E no caso dessa mulher, a sede dela, o vazio dela, a fome espiritual dela era tão grande
pão ou a água que ela buscava para tentar saciar essa sede, essa fome, eram relacionamentos. Tanto é que ela tinha um histórico de 5 maridos, já estava no outro relacionamento. Não sabemos se ela era amante, se era um caso. E Jesus falou: o que você está buscando, quer dizer, preencher esse vazio, só eu tenho para te dar. Irmãos, vocês estão entendendo o ponto aonde Jesus está chegando aqui quando diz: eu sou o pão da vida? Quem crê em mim nunca mais vai ter fome, quem crê em mim nunca mais vai ter sede. É isso. Quando você crer em mim, você passará a viver contente, a viver feliz. Irmãos, o que isso não significa? Não significa que os que estão em Cristo não possuam sonhos, desejos, anseios. Tipo assim, eu tenho Cristo. Você precisa entender isso para você não ficar confuso dentro do seu coração. Eu creio em Jesus Cristo, não quero mais nada. Não tenho mais sonho nenhum. Não é isso. Por exemplo, eu estou em Cristo, a minha fome, a minha sede espiritual foi saciada. Eu experimentei do pão da vida. Mas isso não quer dizer que eu não tenha sonhos. Eu tenho sonhos, eu tenho desejos. E eu fico triste por não ver alguns destes desejos se realizarem. Mas a diferença, irmãos, é que o crente em Jesus, ele é contente, ele é completo, ele é feliz, ainda que aquele sonho e aquele desejo não se realizem. Porque a felicidade do crente, a satisfação do crente, o contentamento do crente, não depende de coisas externas. Depende única e exclusivamente de Cristo Jesus. Ele basta. Ele é suficiente. Quando você está em Cristo, você pode declarar o que o profeta Abacuque declarou: ainda que a figueira não floresça. Lembre-se do texto. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que o gado seja arrebatado do rebanho, ainda que tudo dê errado, ainda que as minhas expectativas sejam frustradas, ainda que os meus sonhos não se realizem, ainda que os problemas continuem, como que o Abacuque termina? Ele termina dizendo assim: todavia, quer dizer, apesar de tudo isso, eu me alegrarei, olha agora, no Senhor. Então, qual que era a fonte de alegria, a fonte de contentamento, a fonte de felicidade do profeta? O Senhor. Qual que é a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de contentamento, a nossa fonte de felicidade? Cristo. Ele é o pão da vida que matou a nossa fome espiritual. Quem está compreendendo, irmãos? Então, em primeiro lugar, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, ele está dizendo que aqueles que creem nele irão viver contentes. Viver contentes. Viver contentes. Em segundo lugar, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, ele quer dizer que aqueles que creem nele irão viver eternamente. Eu disse no início dessa mensagem que o homem tem duas necessidades. Só Cristo pode supri-las. A primeira, viver contente. E a segunda, viver eternamente.
E a gente encontra essa realidade lendo a partir do verso 48. Vamos lá no verso 48, irmãos. Oh, como eu queria ter tempo para estudar todo esse capítulo com vocês. Mas vamos aproveitar o tempo que temos. O verso 48, Jesus vai repetir, ó. Eu sou o pão da vida. Aí olha o que ele vai dizer no 49. Vossos pais de fato comeram maná no deserto, mas estão vivos? Estão como, irmãos? Estão mortos. Parem um pouquinho, deixa eu continuar a leitura. Olha onde que Jesus vai. Ele está preparando a nossa mente, nosso coração, para a gente entender essa outra realidade. Aqueles que comeram maná no deserto, morreram. Porque aquele pão, apesar de mantê-los vivos, não pôde mantê-los vivos eternamente. Aquele maná. Esse pão que Jesus havia multiplicado ainda há pouco, no início do capítulo, manteve aquele povo vivo, mas não poderia mantê-los vivos por toda a eternidade. Porque assim, gente, falando de comida um pouco, se você não comer, você morre. Eu me esqueci agora, se eu não me engano, o ser humano vive, acho que é isso, é a regra dos 3. Ele vive 3, ele consegue ficar 3 semanas sem comida, até morrer. 3 dias sem água e 3 minutos sem ar. Então, se o ser humano não comer, se o homem não comer, ele vai o quê? Morrer. Mas se ele comer, ele também vai morrer. Cedo ou tarde, morre. Entende? Só que aí Jesus vai falar algo maravilhoso no verso 50. Ó. Este pão que desce do céu, ele está falando dele mesmo, pão da vida. Para que o homem possa comer dele e não morrer. Olhem para mim, irmãos. Que coisa maravilhosa. Então Jesus está falando assim, esse pãozinho que eles comeram no deserto, maná, esse pão que vocês acabaram de comer, vocês vão morrer. Nós, cedo ou tarde, vamos morrer. Mas este é o pão, falando dele mesmo, o pão da vida, que desce do céu. Quem dele comer, não vai morrer. É claro que Jesus não está dizendo que o crente não vai morrer fisicamente. Porque todos nós um dia vamos morrer fisicamente. Não tem jeito, irmãos. Morre ímpio e morre crente. É ser humano, morre. O ser vivo, morre. Não tem o que fazer. Então, se Jesus não está se referindo a uma ausência da morte física, se ele não está dizendo que nós não vamos morrer literalmente, ele está dizendo o quê? Veja o verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se algum homem comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que darei é a minha carne, a qual darei pela vida do mundo. Que coisa maravilhosa. Então Jesus não está dizendo que nós não vamos morrer fisicamente, se crermos nele. Ele está dizendo que nós vamos viver eternamente. E como eu tenho alguns minutinhos ainda, vamos seguir lendo. Qualquer dia eu vou tirar esse texto inteiro para a gente estudar, o capítulo 6. Mas vamos continuar lendo. O verso 52. Os judeus, portanto, discutiam entre si, dizendo: como esse homem pode dar-nos de comer na sua carne? Então Jesus lhe disse: na verdade, eu vos digo,
se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós. Todo que come minha carne e bebe o meu sangue tem vida o que, irmãos? Eterna. E olha a promessa. E eu o ressuscitarei no último dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele deixa claro que esse pão é ele. E ele fala, quem comer da minha carne e beber do meu sangue vai ter vida eterna. Lembra que eu falei que isso deve ter soado na cabeça dos judeus como uma espécie de um ritual pagão, de um canibalismo? É óbvio que Jesus não está falando de canibalismo. Jesus não está falando de comer, ninguém comeu literalmente o corpo dele, o sangue dele. E um detalhe importante que algumas pessoas confundem, como eu já confundi, aqui ele também não está falando da Santa Ceia. Eu já usei essa palavra até para convidar pessoas para vir à ceia. Olha aqui, ó, se você não comer da carne, não beber do sangue, você não vai ter vida eterna. Irmãos, um texto tem que ser interpretado à luz do contexto. Jesus não está falando em momento algum no capítulo 6 de ceia. O que ele está querendo dizer com comer o corpo dele e beber o sangue dele, significa você crer nele. E você se alimentar desta mensagem da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O comer o seu pão, o seu corpo e beber o seu sangue, aqui significa você se alimentar do sacrifício de Jesus Cristo. Depositar toda a sua fé no Cristo crucificado. Crer de todo o seu coração que Jesus entregou a sua carne, entregou o seu sangue para nos salvar dos nossos pecados. Apenas o que nele crê, o que crê nele na sua obra redentora, viverá eternamente. A gente estudou isso inclusive na nossa confissão de fé, o que a gente leu aqui. No último dia, Jesus vai nos ressuscitar. E com ele vamos viver por toda a eternidade. Irmãos, então vocês percebem que Jesus Cristo, ele mostra que o homem tem duas necessidades: viver contente e viver eternamente. Quando ele diz, eu sou o pão da vida, ele está dizendo, quem crê em mim vai viver contente. E quem crê em mim vai viver eternamente. Eu e somente eu posso matar a sua fome, suprir a sua necessidade, nesta vida e por toda a eternidade. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aí eu lhe pergunto, se quem crê em Jesus vai viver contente, e quem não crê em Jesus vai continuar insatisfeito. E se ganhar muito dinheiro, vai continuar insatisfeito. E se casar com uma linda mulher, vai continuar insatisfeito. E se casar com o melhor homem do mundo, vai continuar insatisfeito. E se tiver os filhos que tanto deseja, vai continuar insatisfeito. E se for amado por todos, vai continuar insatisfeito. Porque nada nesse mundo preenche o coração do homem a não ser Cristo. Você que está em Cristo, irmão, seja aqui, está aqui comigo, aqui agora, ou está acompanhando esse culto de longe. Se você está em Cristo, você sabe o que eu estou te falando. Você é contente. Você é feliz. Você tem momentos de tristeza. Você tem momentos difíceis. Você tem desejos. Mas quando você para, você olha e você fala, eu me alimentei do pão da vida. Eu sou contente. Eu tenho paz. Não estou em busca de mais nada. Tipo assim, eu não vou até Deus em busca de alguma coisa. As pessoas não entendem, irmãos. Às vezes, as pessoas vêm no culto aqui, a gente canta. Você percebeu que a gente quase não pede nada aqui no culto? Com exceção de sexta-feira, que a gente dedica para orar, mas no geral a gente quase não pede. Quando a gente pede é mais no sentido do espiritual.
Isso não significa que a gente não tem desejo, mas significa que a gente é tão grato, tão feliz, que apesar da gente ter motivos para nos entristecer, a gente tem um motivo que é muito maior para a gente se alegrar e cantar louvores ao Senhor, que é Jesus. Você quer ver eu ficar nervoso? É ouvir alguém dizer o seguinte: o melhor de Deus está por vir. Acalma seu coração, que o melhor de Deus está por vir. Um lindo discurso, um belo discurso mentiroso, falso. A não ser que essa pessoa esteja falando da volta de Jesus, aí eu concordo com ela. Porque Cristo já veio, e Ele não apenas veio há 2000 anos atrás e morreu naquela cruz, Ele veio ao nosso encontro, Ele nos chamou. Eu estou feliz, eu estou contente, eu vivo contente, nós vivemos contente, e em breve viveremos eterno, e os que não creem em Cristo irão padecer por toda a eternidade. Então eu quero fazer uma oração aqui, irmãos, agradecendo a Deus, mas também uma oração por você, que diz: pastor, eu ainda não estou em Jesus, minha fé ainda não está em Jesus. Eu estou aqui nessa noite, eu estou aqui porque eu quero um pão físico, eu quero uma cura, eu quero que Deus liberte um familiar meu, eu quero que Deus resolva um problema. Para isso que eu estou vindo aqui. Às vezes eu saio daqui até frustrado, porque eu esperava que desse uma atenção maior, porque eu preciso resolver o meu problema, eu preciso comer esse pão terreno. Eu não estou em Cristo, eu quero orar para você. Porque se enquanto nós estamos pregando, Deus está trabalhando no seu coração, você vai confessar o nome de Jesus, você vai se arrepender dos seus pecados, você vai colocar a sua fé nele. Você pode ter certeza que você vai viver contente, em breve, eternamente. Oremos, irmãos, ao Senhor neste momento.